certo? Quais são, então, essas rarefações de discurso? Como eu disse, elas são de 3 ordens, né? O Foucault divide ali em 3 ordens. As primeiras seriam aquelas que ele vai chamar, gente, de rarefações do discurso do ponto de vista das exterioridades. Vejamos, então, quais são. Ele vai mencionar, basicamente, a primeira delas, a questão da proibição. Essa é a mais simples de entender. Uma rarefação do discurso que se dá pela proibição do discurso. Ora, você é proibido de falar alguma coisa, ou em determinados contextos, você é proibido de falar, ao menos você é proibido de falar de forma aleatória. Então vejam o que o Foucault vai dizer a respeito dessa condição que é exterior. E por que ele fala que a proibição é exterior? Porque justamente antes mesmo de você enunciar, como eu disse, seja um enunciado verbal, escrito, seja lá como for, muitas vezes você já está proibido de fazê-lo. Então isso é exterior à própria condição discursiva de enunciação. E ele diz a respeito disso: suponho que em toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório. Ou seja, o que seria dominar seu acontecimento aleatório? Esquivar sua pesada e temível materialidade. Gente, é o que eu digo. Imagina vocês estão, por exemplo, também, né, numa igreja, o padre está rezando a missa. E aí chega uma pessoa ali, o padre rezando a missa, a pessoa entra na igreja e começa a ler um poema do Baudelaire ali, um poema do Baudelaire, ou começa a ler um livro do Sade ali, no meio da igreja. Isso não pode. Pode não ser proibido por lei, mas isso é uma condição externa ao próprio discurso daquela ambientação que impede esse tipo de enunciação naquele contexto. Por quê? Porque seria aleatório. O discurso na nossa sociedade, ele não se faz de forma aleatória. Muitas vezes nem no bar a gente consegue conversar de forma aleatória. Nós temos que seguir, dependendo do conjunto de pessoas, se nós estamos com a nossa família, nós não podemos enunciar ali aleatoriamente o que queremos. Devemos seguir ali alguns padrões. Ou seja, a questão da proibição, para o Foucault, ela não quer dizer exatamente proibição por lei, mas uma interdição que domina a aleatoriedade do discurso. Ou seja, se você falar isso, a pessoa inclusive vai olhar para você e vai falar: nossa, que aleatório. Por que ele fez isso? Por que ele disse isso? Que aleatório. Ou seja, nunca se colocaram essa pergunta a alguém ou enfim, já viram situação que vocês tenham falado: nossa, isso foi muito aleatório. Às vezes uma pessoa solta uma palavra, alguma coisa que você não estava esperando, você fala, foi aleatório. E existem vários mecanismos sociais que tentam justamente conter a aleatoriedade do discurso, que constrangem essa aleatoriedade do discurso. E a isso o Foucault chama de proibição, uma técnica de proibição. Volto a dizer, não é uma proibição legal, mas é um constrangimento que de alguma forma torna o discurso rarefeito do ponto de vista da sua aleatoriedade. Certo? Fala pessoal, meu nome é Guilherme. Caso vocês tenham gostado desse vídeo de cortes, eu vou deixar o conteúdo na íntegra aqui na descrição para vocês acompanharem. E também, caso vocês tenham gostado, peço a gentileza de deixarem um like, um comentário, para vocês se inscreverem aqui no canal e, se possível e se quiserem, compartilharem esse conteúdo. Isso ajuda bastante o canal a crescer e a atingir um público um pouco maior que gosta de ciências humanas. Valeu, gente. Agradeço aí pela atenção e a gente se vê num próximo vídeo aqui no Delongas.